Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas tem muito eco. Muito eco. Ah, ela sabe. Desculpa. Som, oi, ei, 1, 2, testando som. 1, 2. Cadê o André para dar uma ajuda aí? Ele foi deixar a Belinha, né? Tá. A gente vai aqui, né? Vendo se consegue. Lucas, oi? Lucas, capítulo de número 11. Melhorou, tá bom. Verso de 1 a 4 diz assim: Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, nós te somos muito gratos por tudo que o Senhor já realizou hoje aqui. Pelo momento do café, Senhor, celebração tão acalorada de comunhão com os irmãos, onde nós temos a oportunidade de conversarmos, de compartilharmos de um alimento, Senhor. Obrigado pelo momento inicial de oração, Senhor. Aqueles minutos tão preciosos, ó Pai, para a nossa comunhão, para a nossa devoção, Senhor, realizados aqui antes de começar todas as coisas. Obrigado por isso, Senhor. Louvo o Teu nome, Pai, pela ceia que foi ministrada aqui, pela palavra, Senhor, tão apropriada, tão abençoada, que o Joaquim ministrou, Senhor, para nossos corações, ao anunciar a ceia do Senhor, ao partir o pão e o vinho com a igreja, nos fazendo menção, ó Deus, do propósito de nossa vida em comunhão e unidade. São princípios fundamentais que o Senhor tem nos chamado a vivenciar. Obrigado, Pai, pelos louvores que foram cantados. Senhor, Tu está, Deus, no nosso meio. Nós, ó Deus, podemos nos alegrar com essa convicção, Senhor, que Tu está entre nós. Agora, Pai, Tua palavra lida e nos propomos a falar algumas coisas sobre esse texto. Te peço que o Senhor me ajude a falar de forma objetiva à Tua igreja, clara, sem arrudeios. Senhor, me ajude, ó Deus, a comunicar, Senhor, de maneira que a comunidade possa entender as minhas proposições aqui e, em entendendo as coisas que eu diga, possa tomar essas coisas como ensino para a alma, para a vida, para o dia a dia, para a experiência da vida em relação ou mantendo uma relação com o Senhor. Pai, essa é a minha súplica, a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Me permita falar aos irmãos aqui, inicialmente, antes de começarmos efetivamente a falar
aquilo que nós queremos dizer sobre esse texto de Mateus? Como é que nós vamos trabalhar aqui? Nós faremos o seguinte: nós começaremos hoje a meditar nessa narrativa, que é a narrativa de Jesus ensinando os seus discípulos a orar, certo? Então nós vamos começar hoje a pensar nisso. E hoje o que nós faremos? Nós vamos fazer algumas observações introdutórias sobre a oração do Pai Nosso, certo? Sobre algumas argumentações que surgem, algumas dúvidas que surgem quando a oração do Pai Nosso é trazida à superfície da conversa. Basicamente duas dúvidas que surgem com relação à oração, nós vamos tratar aqui, e será ainda de forma introdutória isso. E depois nós vamos nos utilizar percebendo, se a oração ela é uma oração, ela é uma argumentação, ela é um texto, ela é uma expressão de devoção que possa ser utilizada no culto público, que possa ser utilizada na devoção particular. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso. E em seguida, nós vamos trabalhar a primeira das afirmações que Jesus faz ao iniciar o seu ensino sobre a oração aos discípulos, que é a evocação que Jesus faz para Deus, chamando Deus de Pai. Então hoje nós vamos trabalhar especificamente só com esta palavra. Desculpa, irmãos, perdão. E nas outras semanas nós vamos trabalhar o resto das proposições que estão lá descritas, amém? Então, de forma que esse nosso sermão ele se dividirá em uma série de pelo menos 2 sermões, esse mais outro. Se Deus assim nos permitir, senão a gente amplia para 3. Mas o que eu quero seriam 2, basicamente, amém? Então, de forma introdutória, já para a gente começar a falar especificamente sobre o que nós queremos dizer, o Pai Nosso, ou a oração que Jesus ensina seus discípulos a orarem, essa oração, essa narrativa, ela é uma das narrativas, ou ela é uma das orações mais conhecidas em toda a história. Ela é a oração mais citada, ela é a oração mais recitada, e que tem sido, ao longo da história humana, ou ao longo da história cristã, mais especificamente, um instrumento de socorro, de auxílio, de alívio para toda a cristandade, que se debruça sobre ela para orá-la, recitá-la ou meditar sobre ela. Então ela é uma oração conhecida, ela é uma oração que tem desenvolvido na alma de muitos fiéis, de muitos crentes, de muitos devotos, de muitas pessoas que entram no processo de devoção como uma verdadeira pérola. Ela tem sido uma verdadeira pérola para a vida cristã na história. Ela também tem fornecido esse ensino, a oração do Pai Nosso, tem fornecido base para que eu e para que você, para que nós consigamos construir uma vida de oração, uma vida de oração, como eu posso dizer, uma vida de oração que agrade a Deus. A oração do Pai Nosso, ela tem bases, ela tem instrumentos ali na sua estrutura, ela tem informações que ajudam a mim e a você a construir nas nossas vidas um altar de oração, um altar de relacionamento com Deus. E o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que isso não poderia ser diferente. O que é que não poderia ser diferente? A oração do Pai Nosso, ela não poderia ser diferente de uma oração que fornece, que estrutura para mim e para você as bases para uma devoção, para a construção de um altar de oração a Deus, de devoção a Deus, de relacionamento com Deus. Ela não poderia ser diferente disso. A sua proposta não poderia ser diferente disso. Por quê, irmãos? Não poderia ser diferente, irmãos, porque ela é proclamada,
ela é dita, ela é ensinada pelo próprio Verbo encarnado. Ela é o Verbo de Deus encarnado, aliás, foi o Verbo de Deus encarnado que ensinou os discípulos como eles deveriam falar com o Deus eterno. Então é Deus ensinando aos homens como os homens devem falar com Deus. Então, se nós meditarmos de forma apropriada, de forma extensa, nas coisas que essa oração tem para dizer, nós conseguiremos desenvolver uma vida de oração, que seja uma vida de oração, nós conseguiremos desenvolver uma prática de devoção e de oração, nós conseguiremos fazer orações que agradem, que alegrem a Deus. Essa oração ensinada por Cristo a seus discípulos compreende tudo que deve existir numa oração. Tudo que eu e você poderíamos apresentar diante de Deus em nossa devoção, essa oração ela compreende. Agora, quando nós trazemos para a superfície da conversa, do diálogo, da instrução, do ensino, o tema da oração do Pai Nosso, é comum surgirem 2 questionamentos básicos. 2. E quais seriam esses 2 questionamentos? E parece, irmãos, que esses 2 questionamentos, eles, quando a gente traz à tona, eles são contraditórios, ou eles vão te induzir, te conduzir a fazer a defesa de um ou do outro, e defender um ou defender o outro, negar um ou negar o outro. E não necessariamente as coisas devem funcionar desse jeito. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, qual é o primeiro questionamento quando a gente está falando sobre a oração do Pai Nosso? Quando nós trazemos ensinos sobre a oração do Pai Nosso? A primeira questão é essa, é uma pergunta que surge. Essa oração, ela deve ser repetida. A oração do Pai Nosso deve ser repetida pelos crentes. A oração do Pai Nosso deve ser repetida pela cristandade. A oração do Pai Nosso, ela deve ser falada, repetida, orada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus Cristo ensinou aos discípulos, quando ele disse assim, quando os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar, e Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Quando Jesus disse essas coisas, será que Jesus estava dizendo para os discípulos, repita essas palavras? Quando ele disse, orai assim, a intenção de Jesus era, quando vocês estiverem orando, repitam essas palavras. Quando vocês estiverem orando, essa aqui é a cartilha, essa aqui é a fórmula que vocês devem seguir, palavra por palavra. Será que era isso que Jesus estava dizendo? Bem, muita gente na cristandade acredita que sim. Muita gente, uma grande parcela da cristandade acredita que sim. Que quando Jesus disse, vocês devem orar assim, Jesus estava dizendo, cite essas palavras. É assim que se ora, com essas palavras, seguindo essa outra palavra, seguindo essa frase, montando todo esse argumento. É assim que deve se orar. A oração do Pai Nosso, para muita gente, deve ser repetida, palavra por palavra, como eu disse. Algumas pessoas pensam que repetir essas palavras, palavras por palavras, carrega na pronúncia dessas palavras algum poder místico. Elas possuem por trás dela alguma manifestação, algum poder místico quando nós declaramos essas palavras. Entretanto, irmãos, basta nós olharmos com um pouquinho de calma para os 2 evangelhos que citam o Pai Nosso, ou que cita o ensinamento de Jesus a seus discípulos acerca da oração. Quais são os 2 textos? Essa oração ela está escrita ou descrita, registrada, em 2 textos bíblicos. O primeiro é esse que nós estamos lendo, Lucas,
capítulo de número 11, versos de 1 a 4. E o segundo texto é o texto de Mateus. Mateus, capítulo 6, versos de número 9 a 13. Esses dois textos falam sobre o ensinamento de Jesus a seus discípulos. E aí, irmãos, basta nós darmos uma olhada para entendermos que a intenção de Jesus, basta você olhar para os dois textos e você comparar os dois textos, Lucas 11, do 1 ao 4 e Mateus 6, do 9 ao 13, basta você botar os dois textos paralelos e você vai compreender que, na realidade, Jesus não estava dando a orientação para os discípulos para fazer a oração do Pai Nosso, citando palavra por palavra. Na realidade, Jesus estava fornecendo aos discípulos uma oração que tinha bases para a construção das orações deles mesmos, ou a oração particular de cada um. Se você olhar, irmãos, e aí eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, olha para mim. Eu sei que quando eu disse, basta você olhar para as narrativas, eu sei que você imediatamente foi conduzido ao texto de Mateus e ao texto de Lucas. E aí você vai perder as minhas argumentações aqui. E eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. E aí em casa você vai meditar e olhar os textos, seguindo as coisas que eu vou lhe dizendo aqui, para você ponderar se as coisas que eu estou dizendo aqui, como a irmã Elizabeth gosta muito de dizer, irmão, nós precisamos ser como os bereanos. A gente precisa analisar e olhar em casa se aquilo que se diz no púlpito é como as escrituras apontam. Então você pode fazer isso. Mas então preste atenção no que eu estou dizendo. Em casa você compara os textos bíblicos, até porque nós vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer essa comparação rapidamente para nós. E isso é agora. Se você olhar o texto de Lucas, você vai perceber que a narrativa ela possui semelhanças com a narrativa de Mateus. Elas são semelhantes. A narrativa de Lucas aborda os mesmos temas que a narrativa de Mateus aborda. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Se Jesus estava dizendo que a oração do Pai Nosso deveria ser repetida palavra por palavra, por que Lucas, quando registra a oração, ele omite cerca de 1/3 do conteúdo de Mateus? Se você ler o texto de Mateus, você vai ver que o texto de Mateus é muito mais amplo do que o texto de Lucas. Entretanto, Lucas e Mateus abordam os mesmos temas. Como assim, pastor? Como é que Lucas omite 1/3 do conteúdo de Mateus e mesmo assim eles continuam trabalhando no mesmo tema? Irmãos, só Deus mesmo para fazer esse tipo de coisa, mas é assim. E você vai ver. Quando você olha para o texto de Mateus, você está com a sua Bíblia aberta aí? Mateus capítulo 9. Bota a mãozinha aqui em Lucas, tá? E vai lá para Mateus capítulo 6. Verso de número 9. Verso de número 9, ele diz, portanto, orai desta maneira. Aí ele começa, como é que ele começa? Pai nosso que estás no céu. Não é assim que Mateus começa? Lucas omite completamente o nosso que está no céu. Lucas diz apenas Pai. Se você olha Mateus, ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas diz apenas, Pai, santificado o teu nome, venha teu reino. Lucas omite completamente a doxologia final de Mateus, quando ele diz, lá no final da oração, depois que ele diz que nós suplicamos o perdão de Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, Mateus diz assim,
Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Lucas omite isso completamente. Presta atenção, irmãos. Então, sendo assim, olha, presta atenção. Se fosse a intenção de que essa oração fosse repetida como um instrumento de devoção, carregando sobre as suas palavras algum poder místico, ela então seria registrada em Mateus e em Lucas com as mesmas palavras, sim ou não? Se era para ser repetida palavra por palavra, porque a palavra ali da oração, ela era Jesus ensinando como se deve orar, a oração que Jesus quer que se ore é a oração do Pai Nosso. Então, assim como Mateus a descreveu, Lucas também deveria ter descrito. Então, só por essa observação, a gente já entende, irmãos, que a oração do Pai Nosso, ela não foi feita para ser repetida palavra por palavra, como um instrumento de oração a Deus, de devoção a Deus, entendendo, e aí eu quero que você preste atenção, entendendo que em orar esta oração, ela suprirá toda a sua devoção a Deus. E aqui é o equívoco básico. O equívoco básico de todos aqueles que oram a oração do Pai Nosso, entendendo que a oração do Pai Nosso, na sua devoção, na sua forma de falar, citando, repetindo palavra por palavra, ela vai abranger toda a devoção que esta pessoa deveria ter para com Deus. De forma que suas orações se resumem apenas na repetição da oração do Pai Nosso. Sem ampliar, sem meditar e sem refletir sobre as informações que lá possui, para que a sua vida de devoção e oração sejam ampliadas. Agora, se dentro dessas categorias que eu vos acabei de apresentar, a oração do Pai Nosso não deve ser repetida, dentro dessas categorias, entenda. Então, seria errado fazer a oração do Pai Nosso quando nós estivermos nos nossos momentos de devoção? Ora, se eu estou dizendo, no primeiro ponto, que há dúvida que surge, que a oração do Pai Nosso, ela não foi construída, feita para que a gente ore ela nos nossos momentos de devoção, entendendo e compreendendo que ela supre toda a expressão de devoção que eu deveria ter para com Deus. Quando eu faço isso, eu estou equivocado, eu estou errado. Então não é para se fazer a oração do Pai Nosso entendendo, utilizando essa oração como recurso de devoção, como recurso de relacionamento único para com Deus. Não é. Então a pergunta que vem posterior é: então é errado fazer a oração do Pai Nosso quando eu estiver na minha vida de devoção, nos meus momentos de devoção, no culto público? É errado. Se você olhar pela resposta ou pela argumentação primeira, você vai dizer, sim, é errado. Só que não é. Não é errado usar o Pai Nosso em nossos momentos de devoção, e não é errado usar o Pai Nosso nos nossos momentos de culto público. E por que não é? Por 3 motivos básicos. Primeiro, porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ficou registrada nos textos bíblicos. Ficou registrada nos textos bíblicos como parte da inspiração divina. Está dando para entender? Então, se o texto que ensina os discípulos a orar ficou registrado nas Escrituras como uma inspiração de Deus, como palavra de Deus, irmãos, é sempre bom citar as Escrituras no seu momento de devoção. As Escrituras devem ser citadas quando você está em adoração, em devoção, em seus momentos de oração. Então, dentro dessa perspectiva de devoção, a oração do Pai Nosso, ela pode ser sim citada, orada, no seu momento de devoção, com esta percepção. A percepção de que ela é uma oração inspirada por Deus, registrada nas Escrituras, que é a palavra de Deus para as nossas vidas, que nela possui ensinamentos profundos para a nossa devoção. Segundo motivo, porque não seria errado adorar a Deus, cultuar o nome do Senhor e repetir a oração do Pai Nosso nos nossos momentos de devoção particular e nos nossos momentos de devoção pública. Por que não seria? Segundo, porque o Pai Nosso
pode te ajudar a construir suas orações devocionais a partir das ideias encontradas nela. E porque recitar o Pai Nosso, você vai se acostumando a orar em público, em voz alta. Quando você ora o Pai Nosso, e você medita nas coisas que ali estão escritas, a partir da meditação, da expressão, da evocação do Pai, de Deus como um Pai, da súplica de que o nome de Deus seja santificado, de que o reino venha, de que o sustento diário e cotidiano nos venha, nos tenha, que o Senhor nos sustente na nossa vida, de que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas sejam perdoadas, assim como nós temos a capacidade de perdoar as pessoas que nos agridem. Se você faz essa oração meditando nessas coisas, pensando sobre essas coisas, o seu momento de oração se amplia, porque a cada expressão dessa, ela se desdobrará em outras informações para você apresentar ao Senhor. E porque quando você ora a oração do Pai Nosso em público, você se acostuma a orar em voz alta no meio da comunidade e perde esse sentimento, essa sensação de timidez, de conversar com Deus na frente de outras pessoas. Então, por esse motivo, orar o Pai Nosso também é bom. E em terceiro lugar, por que orar o Pai Nosso, citar o Pai Nosso nos nossos momentos de devoção particular e nos nossos momentos de devoção pública é bom? Porque se fosse errado repetir a oração do Pai Nosso, Jesus não teria repetido a oração do Pai Nosso. Jesus não teria repetido. Aí você me pergunta, como assim, pastor? Jesus repetiu a oração do Pai Nosso? Repetiu, e a gente acabou de ver. A oração do Pai Nosso, ela foi proclamada inicialmente aonde, irmãos? Ela foi proclamada em Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 3, no início do ministério de Jesus, quando ele está ensinando o povo. O contexto da oração do Pai Nosso é um contexto de ensinamento do povo. Jesus está dando diversos ensinos. E dentre os muitos ensinos que ele dá, no capítulo 6 de Mateus, lá no Sermão da Montanha, ele diz, quando vocês forem orar, vocês orem assim. E aí ele apresenta, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso tal. Esse é o contexto. É a primeira vez que a oração é citada. Só que em Lucas, no capítulo 11, o contexto é diferente. Qual é o contexto da apresentação do Pai Nosso para os discípulos? Jesus está orando. Jesus não está fazendo ensinamentos no monte. Ele está orando em devoção. Se você olhar o capítulo 11, verso 1, diz que Jesus estava orando em devoção. E quando eles vêm daquele momento de devoção, de oração, os discípulos, observando a devoção e a oração de Jesus, dizem assim, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos a orar. E aí Jesus vai e faz a repetição daquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. Quando vocês forem orar, orem assim. Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Dai-nos o pão cotidiano e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esses são os temas. O tema da identificação de uma relação de Deus como Pai. O tema da santificação de Deus, que ela é independente de mim e de você. Deus é santo. E cabe a mim e a você declarar, proclamar a santidade de Deus sobre o mundo. Suplicar o reino de Deus que se estabeleça. E o reino de Deus, ele, como diz os textos bíblicos, já chegou, mas ainda não se manifestou plenamente. Então a oração contempla a relação de Deus como um Pai, a relação da percepção dos homens da santidade e da natureza de Deus.
e da súplica para que o reino de Deus se estabeleça, bem como das relações de necessidade que possuímos, do pão cotidiano, do sustento para a vida nesse mundo, e do tema da nossa relação para com o outro, assim como nossa relação se realiza, se constrói com Deus, porque Jesus está dizendo: perdoa os meus pecados, como eu perdoo as dívidas dos outros. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima mensagem, mas eu já quero aqui dar um spoiler para você. Quando a gente vai olhar o texto bíblico original, a palavra que Jesus utiliza para dizer assim, perdoa os nossos pecados ou as nossas transgressões, a palavra transgressão lá, ela é diferente para a palavra que Jesus diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui não importa muito eu trazer para você o nome da palavra grega A e B, porque não vai adiantar muito para a nossa experiência aqui religiosa. Mas basta entender que essa palavra que Jesus diz, quando ele diz assim, perdoa os meus pecados, como eu perdoo as dívidas das pessoas que me devem, é dizendo assim, o que o Senhor perdoa de mim é mais grave do que as coisas que eu perdoo dos outros. Porque enquanto o Senhor perdoa minhas transgressões, eu perdoo dívidas. E aí, irmãos, já antecipando algumas coisas, como é, irmãos, que nós recebemos perdão de Deus e não conseguimos perdoar o nosso próximo, as pequenas falhas do nosso próximo, diante da imensidão e da amplitude das nossas falhas para com Deus. Isso é muito importante para nós pensarmos sobre isso. Mas essa é a questão. Se a oração não era para ser orada, não era para ser repetida, porque seria errado, por que Jesus a repetiu em Mateus e em Lucas? A verdade, irmãos, é que a oração do Pai Nosso, ela é para ser repetida, orada, quando nós observamos os princípios que ela trata. E quando nós meditamos nesses princípios e tomamos esses princípios como instrumento de compreensão da nossa relação para com Deus. Em resumo, orar o Pai Nosso com uma compreensão mística, entendendo que a oração é uma chave que abre alguma porta no céu, que pode conceder poder, algum nível de comunhão, ou que ela supre toda a devoção que eu e você poderíamos e deveríamos ter com Deus. Ter essa compreensão ao orar é completamente equivocado. Mas também, irmãos, afirmar categoricamente que essa oração não pode ser repetida, citada, recitada, declamada, meditada, tendo um profundo senso de devoção, uma meditação sobre cada proposição, sobre cada princípio ali estabelecido, sobre cada tema ali estabelecido, e extrair disso, como eu disse, uma experiência de ampliação, de crescimento da sua relação com Deus, aí sim, irmãos, nesse sentido, a oração do Pai Nosso deve ser repetida, deve ser orada, deve ser incorporada na sua devoção. Agora, a oração do Pai Nosso, irmãos, é um instrumento, como eu disse, de ensino, de instrução, de devoção, quando nós entendemos cada proposição ali afirmada, de forma adequada. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Então, quando você pensar sobre a oração do Pai Nosso, pense na oração do Pai Nosso com os temas que ali estão
apresentados e como esses temas podem te elevar no teu conhecimento, na tua relação com Deus. Meditando sobre isso. Amém? Agora, quando nós olhamos especificamente para a oração do Pai Nosso, para as proposições que lá se encontram, quais são os ensinos que ela nos apresenta? Quais são lições que a narrativa tem para mim e para você e que Jesus quis apresentar para os discípulos? E aí, irmãos, como eu disse, nós vamos tratar apenas da primeira palavra dessa oração. E o primeiro ponto da nossa mensagem, depois de esclarecermos as dúvidas com relação à oração do Pai Nosso, se pode ou se não pode orar e como deve ser feita a oração do Pai Nosso na nossa devoção, eu quero que você entenda que Jesus inaugura uma relação completamente singular para a humanidade, da humanidade para com Deus. Jesus inaugura, entenda isso. Jesus inaugura uma relação singular da humanidade para com Deus. Antes de Jesus, a relação que os discípulos, que os judeus possuíam com Deus, era completamente distinta dessa que hoje eu e você compreendemos e entendemos para com Deus. O verso de número 2 do capítulo 11 de Lucas, começa a oração Jesus dizendo: quando vocês orarem, digam, Pai. Pai. E é interessante porque nós estamos no mês que vai falar sobre os pais, né? Mas não é sobre isso que eu quero dizer, não é sobre isso que eu quero falar, mas vai tocar nesse ponto, Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam se direcionar em oração, como eles deveriam chamar a Deus, Jesus apresenta a palavra Pai para os discípulos. Ele diz: vocês devem chamar Deus de Pai. Essa evocação, irmãos, dentro das relações de intimidade, elas eram de intimidade e de pessoalidade. Elas são singulares a Jesus. Entendeu isso? Eu quero que você entenda isso. Chamar Deus de Pai só iniciou-se na história da humanidade com Jesus Cristo. Antes dessa relação ou da presença de Jesus Cristo na história, não existe nenhum relato, não existe nenhum escrito do Antigo Testamento ou dos rabinos que eles se direcionavam a Deus como Pai. Agora entenda, isso aqui precisa ficar muito bem claro. Os judeus entendiam Deus como um pai, mas não como um pai pessoal, não como um pai íntimo na sua pessoalidade. Todas as vezes que os judeus se direcionavam a Deus como um pai, eles entendiam que esse pai era o pai da coletividade. Pai era o pai da nação de Israel. Israel era o filho de Deus. Então a compreensão que eles tinham era que Deus era pai, mas era pai da coletividade. Ele não era pai de um indivíduo. A relação de Deus era com Israel. Deus era pai de Israel, do povo de Israel, e não de um judeu específico. Essa relação de intimidade particular, ela é inaugurada em Jesus Cristo. Como eu disse, não existe nenhum relato, nem nos escritos rabínicos judaicos e nem no Antigo Testamento, que fale, que demonstre, que revele Deus sendo identificado como Pai numa perspectiva íntima, pessoal, de um indivíduo para com Deus. Se você pegar os textos de Êxodo, faça a anotação para você ler em casa. Êxodo, capítulo de número 4, verso de número 22. Deuteronômio, capítulo 32, verso 6. Jeremias, capítulo 31, verso 9. E outros inúmeros textos que estão no Antigo Testamento.
que falam, que mostram e que revelam Deus como um Pai. Sempre o contexto é apresentando Deus como um Deus, como o Pai de Israel, da coletividade. Os judeus aceitavam Deus ser chamado de Pai. Nas suas orações eles diziam Pai, mas sempre colocavam um epiteto a mais, tipo Pai Celestial. Nunca era Pai, Paizinho, meu Pai, como é a expressão identificada da expressão Abba do hebraico, que dá essa referência de pai, de um pai pessoal. Ou seja, os judeus admitiam orar chamando Deus de Pai, mas nunca numa perspectiva íntima. Havia sempre um distanciamento. Pai, mas o Pai celestial, o Pai todo-poderoso, o Pai das alturas, o Pai Senhor do universo. Nunca o Pai, o meu Pai, aquele que está próximo de mim, nunca nessa perspectiva. Sempre o Deus, o Pai celeste, o Deus Pai de Israel. Como eu disse, irmãos, não existe nenhum texto no Antigo Testamento e nos escritos rabínicos que represente uma oração onde Deus é chamado de Pai na intimidade individual e pessoal de cada indivíduo que mantém a relação com Deus. E isso aqui é importante para a gente entender uma coisa muito bacana no texto bíblico. E que coisa bacana é essa? Você está com a sua Bíblia aberta? Ainda está em Mateus? Bota a sua mão em Lucas, tá? Abre Mateus, para você entender algo. Mateus era o que, irmãos? Qual era a nacionalidade de Mateus? Mateus era um judeu. Então Mateus entendia Deus como quem? Como um pai. Como era que Mateus entendia? Eu acabei de dizer, como era que os judeus entendiam Deus? Como um pai da coletividade, como um pai da nação de Israel, não como um pai particular, íntimo. E aí como é que Mateus registra o ensino de Jesus? Como é, irmãos? Pai nosso. Pai nosso. Então Mateus, na construção social, cultural, ao receber a revelação, ao registrar as palavras de Cristo, ensinando os discípulos a orarem e a chamarem Deus de Pai, ele carrega as compreensões que ele também possui, afirmando que Deus é Deus e Pai, mas ele é Deus e Pai nosso. Já Lucas, irmãos, era grego. E Lucas tinha contato com a religião grega, ou seja, Lucas conhecia a religião dos gregos, dos deuses olimpianos, dos deuses do Olimpo, os deuses gregos, que mantinham uma relação profundamente íntima com os seus adoradores. Uma relação profundamente particular com seus adoradores. Os deuses gregos, eles tinham uma pessoalidade tão grande com aqueles que adoravam o seu nome, que eles eram capazes de destruir cidades, promover guerras e destruição de pessoas pelo amor e pela relação individual que eles tinham com os seus adoradores. Então, na ideia de Lucas, afirmar Deus como um Deus pessoal, como um Deus íntimo, era muito mais fácil. Por isso que na sua referência de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 2, Lucas não diz Pai Nosso, mas Pai.
na expressão da intimidade, da pessoalidade. Deu para entender, irmãos, essas coisas? Agora, se você entendeu essa estrutura de por que em Lucas ele constrói a oração que Jesus ensina a orar de uma forma, em Mateus de uma outra maneira, e que a expressão inicial desse ensino é apresentar Deus de uma forma singular para a comunidade que haveria de surgir posteriormente o ministério de Jesus em sua morte, em sua ressurreição, que é a igreja, que é a cristandade. Se você entendeu isso, que Cristo estava desenvolvendo, colocando, apresentando a ideia de um Deus pessoal, de um Deus que era Deus da coletividade, como Mateus entendeu, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dos filhos, Ele é o Deus dos cristãos, Ele é o Deus da nação de Israel, Ele é o Pai, mas também Ele quer apresentar uma ideia como Lucas nos mostra, de um Deus pessoal, íntimo, de relação particular com cada um dos seus santos filhos. Se você entendeu isso, eu parto agora para a aplicação, para a gente caminhar para o final. Eu quero que você preste atenção na aplicação. Irmãos, nós estamos falando de Deus como Pai. Amém? Esse é o primeiro ensino de Jesus. Mostrar Deus como Pai. Só que tem uma questão. A figura paterna na nossa geração e na forma como a nossa sociedade ela tem se estruturado, na grande maioria das vezes, a referência de paternidade, de pai, não seria uma referência adequada para as gerações atuais. Para induzir, para conduzir, para revelar uma relação com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma como o nosso tempo, como a nossa vida, como a sociedade tem se estruturado, na grande maioria das vezes, olhe e escute o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo em todas as vezes, eu não estou colocando aqui todas as relações paternas, mas na grande maioria das vezes, numa porcentagem muito grande e sempre crescente, a imagem da paternidade nas nossas gerações, no nosso tempo, na construção social dos nossos dias, ela é, na grande maioria das vezes, uma relação de desrespeito, uma relação de abandono, uma relação de violência física, de violência emocional, de abuso. Quantas famílias, quantos filhos não vivem hoje na nossa geração, no tempo presente, que foram abandonados pelos pais, que foram fruto de um abuso sexual, de uma violência, de forma que a imagem de pai para esse filho não promove alegria, não promove prazer, não promove uma referência de relacionamento. Quantas relações paternas não revelam uma relação decepcionante, vazia, distante, irresponsável, que gera mais sofrimento do que sentimentos benéficos. Uma relação que representa decepção, ira, que representa indignação, medo, pavor. Pensar na imagem do pai é pensar na imagem do medo, da angústia, porque a referência paterna
que tem se construído na nossa sociedade, nessa geração, é uma referência ímpia, perversa, maldosa, na grande maioria das vezes, num contexto geral. Entenda que eu não estou aqui afirmando que todos os pais e que todas as relações paternas são assim. Não é isso. Mas a grande maioria, pelo que nós vemos e enxergamos, é assim. Então, irmãos, chamar Deus de Pai, talvez para você que está aqui me ouvindo, para você que vai me ouvir nessa mensagem que vai ficar gravada, talvez para você não seja a referência mais adequada. Talvez identificar Deus como Pai dentro das categorias de percepção, de relacionamento, de contato que você tem com um pai paterno, com um pai humano, com um pai da terra, um pai desta vida, o teu progenitor, talvez te faça ter rejeições, te faça ter impedimentos de relacionar-se com Deus. Porque a tua lembrança é traumática da figura paterna. Mas se é assim, na sua experiência, me permita dizer uma coisa. Quando Jesus apresenta Deus como Pai, não é para que você use a referência paterna do teu progenitor, não é para que você olhe para aquele que te semeou no ventre da sua mãe e que na construção da sua vida foi mais perverso do que bondoso, foi mais traumático do que te promoveu alegria. Não é para você olhar para essa referência e identificar Deus com essa referência. O que Jesus está apresentando é o caminho oposto. É para você olhar para Deus como a referência da real paternidade. E aí viver uma relação com todas as pessoas no mundo como Deus, que é Pai bendito, e que representa toda a verdade, toda a esperança e todo o anseio do que a palavra Pai deve representar para um filho. Quando Jesus orienta seus discípulos e diz que Deus é Pai, Ele está mostrando que Ele é um ser que criou os céus e a terra, que Ele é o Deus que deu a vida, que sustenta a vida, que independente de existirem maus e bons, crédulos e incrédulos, ímpios e justos, Ele faz chover sobre a terra e faz com que a semente seja germinada sobre a terra, para que as pessoas, para que a humanidade, para que os seus filhos tenham sustento. É Ele quem preserva, é Ele quem provê, é Ele quem cuida de todas as coisas, sendo soberano em poder, em glória, em majestade. Se ocupa, irmãos, Deus sendo majestoso, glorioso, excelso, celeste, poderoso, soberano sobre todas as coisas, Ele se ocupa com o seu bem-estar. Se ocupa com a sua vida, se ocupa com o cuidado sobre você, de maneira que você possa viver o seu dia de forma a sentir-se cuidado, protegido e guardado. Diga para mim se essa não é a referência de paternidade, aquele que provê, que cuida, que te assegura segurança. É isso que Jesus está querendo imprimir na cabeça dos discípulos. Que a nossa relação com Deus deve ser uma relação onde identificamos Ele como aquele que é o nosso guardador, protetor, que provê, que instrui, que ensina, que orienta.
que disciplina quando precisa. Jesus estabelece a relação que Deus tem com Ele. Aliás, Jesus estabelece a relação que Ele tem com Deus, uma relação de pai. E essa relação que Ele tem, Jesus com Deus, que é uma relação filial ou paternal, de Jesus se identificando como filho e Deus sendo o seu santo pai, para modelar, irmãos, modelar todas as nossas relações paternas neste mundo. Para mostrar aos discípulos que a relação, o contato e a comunhão com Deus deve ser desenvolvida olhando para Ele como o Supremo Pai, a representação e a encarnação de toda a verdade, de toda a esperança que essa palavra pode expressar na alma humana, que é o anseio de ser cuidado, de ser protegido, de ser guardado, de ser amparado, de ser sustentado e de ser amado. Deus, como um pai, ama você de forma profunda e visceral. O amor de Deus sobre você é como o amor do Supremo Pai, que nenhum homem sobre a face da terra, por melhor pai que seja, poderia expressar. E eu quero dizer para você que aqui está e para você que me escuta, se você tem problemas, traumas, se você foi ferido, machucado pela relação filial e paternal, eu quero dizer para você que em Deus bendito nós encontramos um Pai que supre todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, que afaga-nos e que cura a nossa alma de forma profunda e intensa. Amém, irmãos? Então, quando você ora o Pai Nosso, tendo essa percepção de Deus como teu Santo Pai, as coisas mudam de figura. Eu concluo essa mensagem dizendo para os irmãos que orar, irmãos, orar deveria ser para todo cristão, um ato contínuo. Um ato contínuo, quando eu digo contínuo, dando mais ou menos a referência de um movimento involuntário. Para você entender, seria como os seus pensamentos, que você não consegue calar. Você já parou para... Alguém já disse assim, vamos meditar? Aí a primeira palavra daquela pessoa que diz assim, vamos meditar, qual é? Não pense em nada, né? Só que isso é um equívoco. Quando a pessoa diz não pense em nada, a primeira coisa que você vai pensar é como eu não vou pensar em nada. E você já está pensando e não para de pensar. Uma das capacidades extraordinárias do cérebro humano é que ele não consegue parar de pensar. Amém? Existe sempre uma vozinha aí na sua cabeça. Mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando você está falando, argumentando alguma coisa, existe uma vozinha aí falando com você, são seus pensamentos. A oração devia ser assim na nossa vida. Algo que não para, não cessa. É tão involuntário, acontece de forma tão dinâmica, natural na nossa vida. Era assim que a oração... Eu penso que quando se disse que a oração devia ser feita sem cessar, eu acho que o autor estava pensando nisso. Isso aqui é uma elucubração, tá? Nada, só um pensamento que me veio agora. Então, irmãos, eu acho que nós deveríamos ter uma vida de oração mais intensa. A oração, ela possui inúmeras expressões, inúmeras faces, inúmeros lados, inúmeras estruturas.
Existe oração silenciosa. Aquela oração que você nem abre a boca. São só seus pensamentos e Deus. Existe aquela oração que ela é a oração balbuciada, que você só... que os irmãos fazem muito aqui nos nossos momentos de oração. Enquanto uma pessoa está em voz alta orando, uma grande parte está... você só escuta o balbuciado dos irmãos conversando com Deus. Existe aquelas orações que são rogos, gemidos, desesperados, expressões de dor, de angústia, aquelas tomadas de alegria. Outras orações são realizadas, irmãos, na comunhão com muitos irmãos, como a que nós fazemos aqui às sextas-feiras e aos domingos. Outras feitas no quarto trancado, como o Senhor nos orientou a fazermos. Orações que são longas, intermináveis, quase um discurso, como esse que vos apresento aqui. E existem orações que são orações que não passam de uma frase, mas são orações simples. Algumas que não possuem estrutura nenhuma. Que só mesmo Deus, para conseguir entender o que aquela alma quis expressar naquele momento. Outras, irmãos, são muito bem elaboradas, muito bem construídas. Existe oração de louvor, de clamor, de súplica, de agradecimento, de dor, de alegria, de devoção. E todas estas são expressões de uma alma que foi alcançada por Deus e que entendeu que a sua relação com Deus não é uma relação com um Deus impessoal, distante, mas é a relação de um Deus com o seu Filho, ou seja, de um filho para com o seu Santo Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero chamar a Nilda para orar por nós, para encerrar esse momento. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Vamos orar. Pai nosso, Pai santo, Pai bendito, Pai da eternidade, nós queremos, Pai, nessa noite, Senhor Jesus, onde nós aprendemos mais uma vez, Senhor Jesus, sobre a oração que foi nos ensinada, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, fazer dessa oração, Senhor Jesus, uma vida de oração diária, onde a cada dia, Senhor Jesus, a gente santifique Teu nome, onde a cada dia, Senhor Jesus, a gente clame pelo Teu reino, onde a cada dia, Senhor Jesus, a gente agradeça pelo nosso pão de cada dia, e onde a cada dia, Senhor Jesus, a gente perdoe aqueles que nos ofenderam, Pai, para que a gente possa ser perdoado dos nossos pecados. Obrigada, Pai amado, pela Tua palavra que aqui foi pregada. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Heber, que tem sido instrumento, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela comunhão, pelo café, pelo partir do pão, Senhor Jesus, por tudo que vivemos essa noite, Pai amado, que foi maravilhoso, Pai, no meio do Teu povo. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida diária, Senhor Jesus, de comunhão contigo, Pai, onde a nossa vida, Senhor Jesus, seja uma continuidade, Senhor Jesus, daquilo que a gente vive hoje, Pai amado, de que a gente possa, Senhor Jesus, expressar, Senhor Jesus, o nosso amor por Ti, que a gente possa, Senhor Jesus, abrir nossos lábios, Senhor Jesus, para agradecer a cada minuto, como diz o Heber, aos pequenos milagres, Pai amado, que só em acordar, em dormir, Senhor Jesus, é um milagre que Tu tem nos dado, o privilégio, Senhor, a cada dia.
Obrigado pela nossa família, os nossos lares, Pai. Obrigado, Pai, em especial, Senhor Jesus, pela vida da minha irmã, Senhor Jesus, que está se recuperando na minha casa, Senhor da glória. Pai, que foi um sucesso, Pai amado, a cirurgia. E eu creio, Senhor Jesus, que é resposta de oração, que o teu povo que aqui está, Senhor Jesus, juntamente comigo, Senhor Jesus, clamaram a Ti. E Tu ouviu, Senhor, as nossas orações. Obrigada, Pai amado, pelo privilégio e pelo amor que Tu tem por nós. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.